Boa noite, vamos entrando. Boa noite a todos. Vamos aguardando aqui a Ana Cláudia entrar para a gente começar. Então, aguardando a Ana Cláudia entrar. Conectando. Oi, querida, tudo bem? Oi. É uma alegria estar com você, né? Muito gostoso poder estar te entrevistando, ouvindo um pouquinho do seu trabalho, né? E então, gostaria, Ana, que você pudesse se apresentar aqui para todas as pessoas aqui, né? Que eu sei que vai falar um pouquinho do seu trabalho de pesquisa, né? E da contribuição que você tem feito também para a nossa revista da TESP, né? É uma grande satisfação ter na revista. Então, você pode falar um pouquinho de você aí se apresentar. Certo. Eu sou Ana Cláudia Valadares Torres, né? Eu sou professora da Universidade de Brasília. Estão me escutando? Vou deixar uma luz aqui mais clara. Está um pouquinho, Então, né? Acho que eu tô com mais claridade que você, né? eu acho que deu uma melhorada. Melhorou um pouquinho. Deixar uma... Isso. Que aqui é um pouco escuro, mas... Eu trabalho com arte terapia já faz alguns anos, né? Desde 95. Eu entrei em 93, se for... Aliás, nós nos conhecemos em 96, né? Estamos começando. Muito... Isso. Nós já somos velhas amigas, mas foi muito bom, né, essa parceria aí. Eu já conhecia seu trabalho, porque quando eu fui fazer arte terapia, né, Regina, eu acho que você também, existiam poucos materiais sobre arte terapia, nem existiam livros, nem nada, né? E aí eu comecei a conhecer o seu trabalho e a gente se conheceu em 2016. Eu era... Não, 86, bem no comecinho mesmo, Isso. que não tinha... E a gente Não foi tinha nada, né? construindo muitas... Isso. Muito bom, essa parceria. E depois a gente foi fundando as associações, né? Também, assim, a nossa veio primeiro, mas logo em seguida veio a de vocês, e a gente foi juntando essas forças e fazendo muita construção, e estamos aí, firme e forte. Eu trabalho na Universidade de Brasília, e eu tenho 2 linhas de pesquisa atualmente, que é com crianças e adolescentes com câncer, né, trabalhando arte terapia, com dependentes de drogas. E eu trabalhei também, né, e trabalho um pouco, há muito tempo, foi com criança hospitalizada, que eu fiz meu mestrado e doutorado nessa linha. Fiz na USP de Ribeirão Preto, né, e sou natural de Ribeirão Preto. Então, sou paulista, por isso também a gente tem uma afinidade aí, né, adoro a revista de vocês, acompanho as lives, e
estamos aí juntas. Eu queria agradecer, né, o convite da TESP por estar aqui. Foi muito bom, né, esse convite, estou feliz, porque essa pandemia, ela acaba nos aproximando mais, né? Essas lives que vocês têm feito, tudo tem fortalecido a arte-terapia e a gente tem se aproximado mais. Então, as lives, elas servem também de afeto e conhecimento para todos nós. Muito bom, Posso começar? Ou... Ana, vamos lá. Acho que está um delay, agora, né? Tá dando uma... Mas tá dando para te escutar bem. Você está escutando, Ana? Estou sim. Então, acho que Boa dá noite, estou vendo ali a Regina, algumas colegas queridas que estão entrando aí. Entrando bastante. O meu tema hoje... Isso. Meu tema hoje é arte-terapia na saúde, da dor à criatividade. E eu quero iniciar, né, esse tema expondo uma pesquisa de revisão em que levantei aspectos do amplo escopo da literatura relacionada à arte-terapia na saúde em âmbito mundial. Eu acho interessante trazer essa pesquisa porque para a gente saber, né, já que eu vou falar de arte-terapia na saúde, o que se tem pesquisado, o que se tem mostrado cientificamente nessa área. E aí depois eu gostaria de ilustrar, né, a apresentação, trazendo um pouco de algumas experiências, né, de intervenções ao longo aí dessa jornada de arte-terapia. Queria começar com uma história de uma criança hospitalizada, mostrando um início, meio e fim, então a história dessa jornada de arte-terapia com essa criança, e depois trazia um desenho história de uma criança com câncer, e se ainda der tempo, né, porque às vezes o tempo é curto, né, Regina? História. Vamos lá, né? Com uma mulher dependente de drogas, né? Essas duas experiências foram publicadas. A da mulher dependente de drogas já foi publicada na revista de arte-terapia da TESP. E esse da criança com câncer vai ser publicado em breve. Então, são duas experiências, né, que estão sendo incorporadas aí na revista da TESP. Então, meus projetos dentro da universidade são desenvolvidos num grupo de pesquisa. Eu, Regina, tenho o privilégio e a parceria de outros docentes e de alunos, né, que são meus auxiliares de pesquisa, o que facilita muito também o meu trabalho experimental, no qual cada participante, né, às vezes eu vou fazer um grupo, e cada participante, ou seja, uma pessoa dependente de drogas ou uma criança, praticamente eu tenho suporte desses alunos, que são meus auxiliares de pesquisa, da escuta afetiva. Dessa escuta afetiva. Porque, assim, as crianças, né, elas que estão doentes, normalmente elas têm um atraso psicomotor, né? E um atraso escolar também, as crianças com câncer, né, e tudo. E os dependentes de drogas, eles também têm dificuldade, assim, para escrever, né, porque muitos deles abandonam a escola, né, e tem um atraso. Então, às vezes, eles têm até vergonha de escrever o que eles falam, o que eles sentem. Então, se tiver alguém com eles, quando eles vão colocar alguma coisa, né, expor, tiver sempre alguém dando esse apoio, essa escuta,
facilita o trabalho. A pesquisa de revisão que eu fiz, ela teve uma abordagem quali-quantitativa e foi realizada a partir das bases de dados de publicações científicas. Então, eu busquei artigos completos, indexados em saúde, né? Então, fui em cima de fontes da saúde, buscar a arte-terapia. E aí, eu pesquisei na Biblioteca Virtual de Saúde, que envolve a Medline, Lilacs, Index Psicologia, base de dados de enfermagem, PubMed, Cielo, né, APA, PepSIC, que é pesquisa em psicologia, né, e outros. O que favoreceu ter um panorama geral, um perfil da produção científica da arte-terapia em âmbito mundial. Essa pesquisa ela foi publicada em 2018 e ela foi feita em 2017. E aí eu peguei 10 anos, né? Foi 2007 a 2016. Muito legal, E eu Ana. excluí a literatura cinzenta, né? Então, por exemplo, o Google Acadêmico, né? Que ele envolve a literatura cinzenta, que são publicações tipo capítulos de livros, dissertações, teses, monografias, editoriais, materiais informativos e artigos de revisão, eles foram excluídos da pesquisa. E a gente também não avaliou o nível de evidência, porque a arte-terapia ela é nova, a nível mundial, a gente tem assim, poucas pesquisas que têm umas evidências mais melhores, vamos assim dizer. E foram utilizados os descritores cadastrados no DEX, que são os descritores em ciências da saúde, né? Por isso que é arte-terapia em saúde, né? E eu busquei artigos em inglês, português e espanhol. Quando a gente busca lá no DEX, a gente acha Art Therapy, que é da inglês. Mas, em português, a palavra correta é terapia pela arte. Porque não existe a palavra arte-terapia no DEX. E arte-terapia com arte de português. E eu encontrei, né, e analisei 303 artigos científicos que tinham o seguinte perfil. Mais de 90% eram da base de dados da Medline. 71% eles eram de língua inglesa, né, publicados em inglês, mesmo que tenham sido realizados em outras instituições, outros países, mas foram publicados em inglês. Mais de 60%, então, vieram dos Estados Unidos e do Reino Unido, artigos publicados nesses dois aí. E mais de 50%, que também foi surpresa para mim, eram revistas nas áreas de enfermagem, né, e psiquiatria. Então, eu, como sou enfermeira psiquiatra, junta bem as minhas áreas. E a maioria dos artigos, felizmente, eram experimentais. Então, isso também é um bom sinal, porque as pessoas estão fazendo atuação prática e depois fazem as pesquisas. E a maioria dos artigos, eles trazem os benefícios da arte-terapia, eles não trazem coisas negativas, a maioria traz os aspectos positivos. E o que eu mais encontrei positivo da arte-terapia foi que ela estimula a criatividade, o relaxamento, o autoconhecimento, praticamente em quase todas as pesquisas. A autoexpressão, igualmente, ela pode melhorar a qualidade de vida e o bem-estar emocional das pessoas. Com Aí, certeza. eu elenquei algumas áreas, específicas dentro da saúde, né? Então, desses artigos aí, a maioria, que foram 38, eles relacionavam a arte-terapia com os transtornos mentais gerais ou específicos. Nos específicos, apareceram esquizofrenia, dependência de drogas, depressão,
o transtorno de estresse pós-traumático e os transtornos alimentares foram os mais recorrentes, né? E os principais objetivos alcançados nessas pesquisas, né, relacionadas ao transtorno, foram que a arte-terapia, né, ela minimizava o estigma do transtorno, estimulava sentimentos de pertencimento e de inclusão social. E isso é fantástico, né, para o transtorno. Melhorava a estabilização emocional, então muitos pacientes que estavam um pouco instáveis, né, dentro do seu quadro, eles conseguiram se estabilizar, e também houve uma melhora na autoestima desses pacientes. Outros artigos que eu encontrei, em segundo lugar, foram a da arte-terapia ligado à oncologia, tanto em pacientes adultos quanto em crianças, mas eu separei os pacientes adultos, né, e deixei as crianças um outro patamar aqui. E as neoplasias... Está dando um pouquinho de Delay? delay, mas vamos lá. Foram as hematológicas, né? Os de mama e pacientes terminais, né? Então, a arte-terapia em cuidados paliativos, nessa clientela. E a arte-terapia ela foi uma importante ferramenta na recuperação física e mental. Pessoas, que seria o diagnóstico, o tratamento e a manutenção, quanto à proximidade da morte, né, com esses cuidados paliativos. E o que a arte-terapia beneficiou? Né? O favorecimento da expressão negativa oculta, então, esses sentimentos de dor, de medo, né, que a pessoa passa tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né, eles ajudaram a colocar para fora. Também houve melhoras significativas na questão de dor, do humor e da ansiedade. Após as intervenções de arte-terapia, muitos artigos mostraram assim, que, independente do sexo, da idade e do tipo de diagnóstico do câncer, elas se beneficiavam da arte-terapia. Também na autopercepção e... Dá uma travadinha, mas tudo bem. Delay? Também na autopercepção, né? E na compreensão do significado da doença para o sujeito, né? E auxiliou também no encontro, assim, de pensar na esperança para o futuro. Então é interessante a gente ver também, cada área, a arte-terapia ela vai tendo um objetivo, um resultado diferenciado. Então, vários artigos com idosos. Às vezes está pouco, estão falando, estão tentando entrar e não consegue, está travando um pouco, né? Está me escutando, Ana? Estou. Está me escutando? Estou escutando. Eu também estou te escutando. Às vezes dá umas interferências, mas está dando. Está indo, né? Comum estar dando isso, né? Então, está travando bastante, o pessoal está falando. Mas vamos lá, Ana, acho que está super interessante, né? Todos esses achados, muito legal, todos esses achados, né? Bem diferentes para cada área, né? Mas muito rico, né? Porque Tô vendo mesmo. É muito rico porque a gente vê que esse trabalho criativo, né, que você observou, né, possibilita essa sustentabilidade, né, emocional e nessas situações de crise, de dor, né, de doença, né, e em situação de crise, né. Então acho que
bem bacana, todo bem relevante, né? E bacana, todos esses achados para a gente poder observar também, né? Porque eu também estou bastante na área da saúde e eu observo coisas muito interessantes com relação ao processo criativo, como facilita essa conexão com os aspectos saudáveis também, né? E na medida que eles vão encontrando, né, toda essa experiência, que é algo que é natural, né? A experiência criativa, né? Que vai fortalecendo, como você disse, né? Isso. A autoestima, né? Recursos, né, para lidar com toda essa dor, né? Isso. Eu Então, estou muito vendo várias bacana. pessoas entrando. A minha irmã entrando Tem muito, e alunos. nossa, Que bom tem, que vocês estão aí. tem muita gente entrando, mas algumas pessoas estão até com dificuldade de entrar, mas não estou entendendo o que está acontecendo, né? Mas foi muito bacana o levantamento que você fez. Parabéns, viu, Ana? Muito legal. Deixa eu continuar aqui, porque ainda tem mais um pouquinho. Eu também achei artigos que envolviam os idosos, né? Tem bastante também, tanto idosos que têm demência, que têm outras patologias ou problemas emocionais, psicossociais, né? E também pessoas que residem em instituições de longa permanência. E também na promoção do envelhecimento saudável, tem muita coisa. E os achados encontrados com essa clientela foi que a arte-terapia ela melhora os domínios do bem-estar geral, físico, emocional, social e espiritual. Também é um estímulo para a participação ativa e de sentimentos de realização. Ele estimula funções cognitivas e sociais e na redução de emoções negativas como ansiedade e solução. Então, encontrei artigos que falavam sobre o público infanto-juvenil, que é uma área que eu gosto muito de atuar, e os temas mais comuns que eu encontrei foi o transtorno do espectro autista, neoplasias também, eu deixei separado lá o de adultos, aqui também encontrei, né, neoplasias, crianças diabéticas em situação de vulnerabilidade social ou que sofreram maus tratos, né, tanto em relação a abuso, pessoas refugiadas, né, e com déficits intelectuais. E a maioria dos artigos, ele indicou mudanças positivas no comportamento do humor dos participantes e também ajudou muitas vezes no esclarecimento sobre o tratamento, a doença, né? Porque às vezes a criança ela não consegue compreender, às vezes pelo verbal e pelo lúdico, né? Pela arte, ela consegue compreender e absorver esses problemas. Além de que a arte, né, a arte-terapia, ela tem características lúdicas, espontâneas, flexíveis, criativas e muito saudáveis para a criança. Também aspectos positivos da arte-terapia com crianças e adolescentes foi na promoção de relações afetivas e as inclusões sociais, reforçando a coesão dos grupos em alguns testes que foram feitos com grupos, em especial de crianças que passavam por vulnerabilidades. E também, né, o estímulo dos desejos, ideias, muitas vezes ocultas, subjetivas, né, e o poder olhar para si e sobre o mundo com as novas certas, fazendo que a vida se transforme, né, reconstrua e haja uma mudança positiva aí. Também encontrei alguns artigos que falavam de outras patologias e as mais recorrentes foram fibromialgia, o AVC, esclerose múltipla, transplante de medula. E as contribuições da arte-terapia foram para melhorar a estabilidade emocional dessas pessoas, reduzir as dores e os sintomas de
depressão, ansiedade, de raiva, né, de estar com aquela doença, e o estímulo à independência das atividades de vida diária. Tem muitos outros artigos, mas esses aí eu selecionei para trazer para vocês, que eram os que mais recorrentes, né? Mas lembrando que quando a gente trabalha com arte-terapia na saúde, a gente também tem que trabalhar não só com a pessoa que está doente, mas também com os familiares, que também adoecem, e com Saindo um pouquinho aí. Acho que a Ana está falando de algo bastante importante, né? Desse trabalho de pesquisa que ela fez. Nível, e acho que a Ana caiu. Vamos ver se ela volta aqui com o trabalho aqui, que acho que a internet não estava muito boa, né? Mas muito interessante o trabalho dela, que ela pesquisou em vários países, né? E trazendo toda essa riqueza, né, do trabalho criativo na saúde, né? E agora ela estava trazendo um pouquinho, falando da importância também desse trabalho, não só com o paciente, mas com os familiares também, né? Então vamos ver se ela consegue voltar aqui. Eu acho que deu uma... Vou dar uma... Que realmente a internet não estava falhando bastante, né? Vamos ver se ela consegue voltar aqui. Vou só escrever aqui para ela. Ah, pronto, ela já vai voltar aqui. Já está voltando. Ah, não, acho que não, acho que é alguém. Eu estou aqui. Aqui. Acho que deu algum problema aqui. Pensei que era ela aqui entrando. Espera aí. Deu algum problema aqui. Que alguém entrou aqui no lugar da Ana. Será que dá para... Ih, como é que faz? Não sei o que aconteceu aqui, deu uma interferência aqui. Vamos lá. Espera lá. Que pena aqui que aconteceu. Um trabalho tão bacana. Acho que eu não sei o que está acontecendo. Pronto, vamos ver aqui. Acho que agora vamos ver se a Ana consegue entrar. Que deu uma interferência aqui. Estamos tentando ver se ela consegue voltar. Não sei se ela está conseguindo entrar aqui de novo. Mas acho que a internet dela deve ter caído, né? E acho que ela não está conseguindo voltar, né?
E o que ela gostaria de trazer para a gente aqui, fora toda essa pesquisa a nível internacional que ela fez, que foi fantástica, né? Todos os achados, né, da importância da criatividade, né, para enfrentar, né, as dores, as angústias, né, todo o processo criativo, né, é um processo, né, de crescimento, né, então eu acredito que esse trabalho de você poder trabalhar, né, a questão da dor, né, pelo processo criativo realmente é fantástico, né? Eu que também trabalho nessa área, eu uso muito, né, esse trabalho criativo para que a pessoa, em qualquer estágio, né, da doença ou da problemática, ela pode buscar recursos, né, nesse trabalho criativo no Fazer Arte. E a Ana Cláudia, ela ia trazer todo o trabalho dela com crianças, né, e na oncologia, que é um trabalho fantástico. É uma pena que ela não está conseguindo voltar aqui para falar aqui com a gente, né? Eu estou aqui tentando ver se eu conecto aqui com ela, mas não estou conseguindo, não. Que ela volte para cá. Pensei até que ela ia conseguir. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Acho que deu uma travada. Não consegue. Deixa eu ver aqui. Vocês estão podendo me escutar? Vocês estão escutando ou não está sendo possível? Acho que a Ana conseguiu sair, mas não consegue voltar, né? Eu acho que é alguma coisa que não está dando certo. Não tá. Vamos ver aqui. A Ana Cláudia está aqui. Vamos ver se deu certo. Vamos ver, acho que agora conectou. Oi, Ana. Ai, estava difícil. Oi! Tava difícil, né? Estava difícil, eu estava tentando, agora eu consegui te achar aqui, cliquei em cima. Desculpa aí, porque ficou bem complicado aqui. Acho que caiu a internet aí, né? Não sei o que aconteceu. Caíram os dois. Eu tenho dois celulares, e aí esse aqui desligou. E o outro eu fui tentar entrar também, e aí iniciou, depois ele desligou. Não sei o que houve, mas Porque a gente continua. Então, eu acho que você falou livremente da sua pesquisa, né, dos achados maravilhosos, né? E acho que agora você pode até falar um pouquinho, né, dos exemplos aí, né, que acho que são tão ricos também.
Eu só queria fechar, porque eu não sei se o Paulo escutou, que quando a gente fala de arte-terapia na saúde, a gente não pode esquecer do grupo de familiares e também dos profissionais e cuidadores em saúde, porque eles fazem parte aí. Se a gente não cuidar dessas pessoas também, a gente não vai estar cuidando bem dos nossos clientes adoecidos. Claro. Estou vendo aqui meus irmãos entrando, que bom. Fico feliz com o apoio e também alunos e vários arteterapeutas aí. Muita gente. Eu queria trazer, então, antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma propaganda. Eu e a Regina somos amigas há muito tempo, né? Eu tenho um livro dela aqui autografado. E agora eu vou trazer, então, uma experiência, contar uma história para vocês, que a gente gosta de contar história, né? E de um processo mais completo da arte-terapia, porque às vezes a gente fala também muito de pedaços, né? E eu vou começar por onde eu comecei, que é trabalhar com crianças hospitalizadas. Então, nas situações de doença e internação, porque quando eu falo criança hospitalizada, eu estou querendo dizer que ela está doente, que ela está em tratamento, que muitas vezes é tratamento doloroso, invasivo, e está internada, está hospedada num lugar muito diferente do seu habitat. E deixam, então, a hospitalização, né, a doença e todo o tratamento, deixam as crianças bastante debilitadas. E, frequentemente, vão atrapalhar no desenvolvimento normal, no desenvolvimento saudável e esperado para a idade delas. Além do que, fazem surgir, né, um novo cenário com muitas inseguranças, medos, e a criança, muitas vezes, ela vai apresentar um comportamento antissocial ou comportamentos indiferentes, né, do que ela está acostumada a ser. Porque a criança, muitas vezes, ela não consegue compreender o que ela está passando. Então, a criança, ela precisa de ajuda para encontrar o seu equilíbrio emocional saudável durante a hospitalização e precisa de um suporte necessário para o enfrentamento da doença. Por isso que a arte-terapia, ela surge desse contexto, é uma possibilidade importante. Expressar e materializar o que ela está passando, né? Os seus sentimentos, seus pensamentos, seus conflitos, suas dores, suas frustrações e seus anseios, né? E essa forma de linguagem, que é a arte-terapia, ela dispõe de uma variedade grande de modalidades. Então, isso é algo positivo para nós. E a arte-terapia é um potente recurso na organização dos conteúdos internos dos pacientes. Então, eu vou começar contando a história do Délcio, que é um nome fictício, de uma criança do sexo masculino, de 10 anos de idade, que estava internado num hospital com diagnóstico de tuberculose pulmonar. Ele era uma criança que morava na zona rural, ele estava acompanhado da mãe durante a internação, e essa cidade que ele morava era um pouco distante, desculpa, não a cidade, a zona rural que ele morava era um pouco distante do hospital. Então, inicialmente, eu fui até a criança e pedi permissão para ele participar, né, do nosso trabalho, pedi permissão tanto da mãe, né, quanto dele, e convidei ele para estar numa sala, que era uma sala de psicologia que foi emprestada durante o meu trabalho, para fazer algumas atividades. Eram para fazer 7 sessões de arte-terapia, uma de manhã, outra à tarde, né? Porque a criança ela fica muito ociosa no hospital, então
é interessante a gente trabalhar também, às vezes, em tempo mais integral. Eu achei isso viável com pessoas que estão hospitalizadas, crianças em especial. E para fazer 2 avaliações, uma antes do trabalho, das 7 sessões, e no final, outra intervenção, que seria o desenho da instituição. E aí eu preenchi alguns questionários sociodemográficos e clínicos, e a gente foi para a sala. A criança, ela conseguiu ir sem a mãe, né? Ele era independente e conseguiu ir sem a mãe. Deixa eu pegar aqui os desenhos para mostrar para vocês. Tem um desenho aqui, ele está bem apagadinho, mas não tem importância não, é só para vocês terem uma noção. Então, o primeiro foi para representar, né, o hospital. Não sei se, acho que está um pouco escuro, né? Eu fiz um desenho aqui, mais ou menos parecido com o que ele fez, só para vocês poderem visualizar melhor, porque o outro está muito apagadinho. Mas vocês estão vendo aqui o hospital? Uhum. Que ele é um prédio, ele tem uma porta única, né, e tem uma caixa d'água. Então, esse foi o primeiro desenho. E aí, enquanto ele ia fazendo esse desenho, eu percebi que o seu padrão de relacionamento, ele se mostrava bastante, assim, retraído, de uma certa solitário, assim, distante. E a postura corporal dele era mais lateral em relação a mim, né? E ele pouco comunicava, tanto verbal quanto o gestual. E ele permaneceu ali concentrado, fazendo a sua... Ele era, assim, menino, de certa forma, comportado, e fez atividade sem, né, sem rebelar. Mas só que ele não comunicava, e basicamente olhando para baixo, né? Ele não olhava para mim, se manteve quieto. Poucas vezes ele olhava, e ele só respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei, né, do que ele estava vendo aqui no hospital e tudo. Essa criança, ela desenhou um hospital que parecia um prédio, né, um prédio todo de concreto. E essa imagem, ela é totalmente parecida do hospital que ele estava internado, porque o hospital, ele não era prédio, ele era térreo. E a porta de entrada, vocês estão vendo que não tem janela, só tem uma porta de entrada. Ele estava hospitalizado, né? O desenho praticamente não tem movimento. Apesar do desenvolvimento gráfico estar adequado para a idade, ele é muito assim, não tem nada, né? Não tem um cenário, ele é puro concreto. Exatamente. E faz, de uma certa forma, ele faz refletir assim, uma coisa muito fria, né? E um certo isolamento. Então a imagem, ela parece muito rígida e sem movimento. E toda distorcida da realidade, porque era térreo, não era dessa forma aqui, não era prédio. Agora, quando uma criança que mora na zona rural me traz um prédio concreto, está querendo dizer que ela está num lugar muito distante da realidade dele, né? Do habitat dele. Para crianças nessa faixa etária de 10 anos, eu sempre gosto de iniciar as sessões com jogos de memória, de construção, jogos cooperativos, porque os jogos ajudam a criar um vínculo positivo e são bastante atrativas para a criança. Ela, com o jogo, ela consegue sair desse mundo pesado, tenso, que é o mundo da doença, e para um mundo mais libertador, das tensões, mais alegre, e que estimula também o lado
cognitivo, um lado mais saudável para o seu desenvolvimento e autonomia pessoal. Então é muito importante a gente trazer os jogos para as crianças. Na primeira sessão, deixa eu pegar aqui, na primeira sessão a gente fez um desenho do corpo dele, corpo real, vocês estão vendo aqui? Uhum. Então a gente começou a fazer o desenho do corpo real, e essa representação do próprio corpo teve a finalidade de resgatar a identidade da criança, a autoimagem e o vazio interno que a gente preencheu através da pintura. Ele criou um personagem e uma história para esse personagem. Vocês estão observando que as pernas estão paralisadas? Uhum. Faz a imagem dele. Os braços começam a se soltar, pelo menos, né? Está verde, começando a se soltar, mas as pernas estão completamente imóveis. Então ele está mostrando a realidade de como é que ele está se sentindo. Na segunda sessão, a gente trabalhou com música, né? Eu trouxe 4 tipos de música, umas mais lentas, outras mais rápidas. Ele escolhia uma cor de giz de cera e ia com uma linha cega, de olhos fechados, e fazendo o desenho. Aí ele fez aqui, não sei se dá para ver direito, mas ele fez aqui com as quatro desenhos, certo? Cada um com uma linha. E depois ele escolheu um, que foi esse em amarelo, esse último aqui, para descobrir alguma coisa que ele estava vendo, como se a gente estivesse olhando para as nuvens, né? E aí você amplifica e vê algum elemento simbólico que você está enxergando. E ele fez o dragão monstro. E aí contou a história do dragão, que tinha muita raiva, que estava angustiado, que estava sentindo dor. E aí começa um pouco sobre a questão da dor, da questão do tratamento, que ele não estava entendendo. Então a gente foi conversando um pouco sobre o processo de adoecimento, sobre o tratamento dele, né? Então, através do dragão, através do desenho, ele consegue trazer esses conteúdos que estão ocultos, né? Quando a gente vai ver o dicionário dos símbolos, o dragão, ele simboliza o guardião dos tesouros ocultos. Então, ele traz um pouco esses tesouros ocultos, né, que é esses medos, essa história dele, através do dragão. Na próxima sessão, Ele já foi se a gente soltando. trouxe, foi se soltando e foi conversando, né, o que ele estava sentindo, falando um pouco dessas dores e tudo. Outra atividade que eu gosto muito é com a sucata hospitalar. Então, já que ele trouxe a questão do tratamento, das dores, a gente então trabalhou com a sucata hospitalar. E foram vários materiais, né, que eu uso, seringas que a gente coloca guache colorido, né, e a gente pinta com as seringas, tem scalpes, todo soros, né, a gente põe tudo colorido e ele vai brincar, né? E no final, assim, é uma forma também de transformar o que é ruim, que são esses materiais hospitalares que geram dor, né, no seu sentido original, em algo bom, prazeroso, né, que servia para brincar, dar uma nova forma, um novo sentido para a vida dele, né? E aí ele criou depois, eu levei umas caixas de medicamentos e ele criou o pula-pula, que é o palhacinho pula-pula, com as caixas de medicamentos. Porque a caixa de medicamentos, Regina, ela ajuda a delinear e a proteger a projeção dos conteúdos simbólicos e relaciona simbolicamente com a cura da doença. Porque
o medicamento não é a cura para a doença? Claro. Então, simbolicamente, ele é a cura. E aí, aos poucos, ele foi familiarizando também com esses objetos, né? E transformando. E aí o pula-pula foi um personagem que a gente brincou e com os antídotos. Então, eu perguntei para ele, o que você está sentindo? Ele diz, sinto dor de tomar injeção. Aí o pula-pula tinha um antídoto positivo para liberar aquela dor, sabe? A gente foi brincando. O que mais você tem de negativo? Ah, estou sentindo triste. Ah, o pula-pula então vai trazer alegria, sabe? E assim, Estou muito na brincadeira. tenso, tal. Então, isso foi trazendo o outro lado também, né? Porque ele viu o lado das caixas de medicamento que trazem dor e ele agora uma outra versão, que também é brincadeira, é lúdico, é criativo. E foi amenizando também a dor, né? De certa forma, né? Isso. E aí ele traz, né? Ele cria a sua própria história do seu cotidiano, né? É um jogo que possibilitou a expressão e a reelaboração da realidade que ele estava vivendo, né? Uma realidade muito tensa, muito dolorida, né? Com muito medo, né? Muita dor, e poder transformar de uma forma mais lúdica. Então foi muito legal. Eu uso com todas as crianças hospitalizadas. Se tiver algum arteterapeuta aí, é interessante a gente usar a sucata hospitalar para fazer essa transformação. E realmente aí depois, na sessão... Ressignifica, né? A dor, a doença, né? Já Isso, ressignifica. Se manifestando aqui, Eu né? tive... eu tive uma outra criança que ele gostou tanto dessa brincadeira que ele achava ótimo tomar injeção, porque aí ele depois eram guardadas. Ele, por exemplo, tomava uma injeção, né, e tudo, e aí esse material, essa seringa, era lavada e tudo, e era entregue para ele. Então ele adorava, porque ele estava criando, né, com essas seringas, com esse material, então ele começou a não achar ruim, né? Na quarta sessão, a gente trabalhou... Ana, a gente tem 5 minutos, tá? Então... Já? Porque elas são 19h51, né? Nós temos, na verdade, 9 minutos, porque depois ela cai. Então, vamos ver se a gente consegue fechar aí, porque o trabalho é belíssimo, né? Que você fez aí. E já tem gente aqui. E aí teve a contação de histórias, pinturas aguadas. Aí no final, já na sexta sessão e na sétima, eu já trouxe a natureza para ele. Porque ele, no final de todas as sessões, ele fazia um desenho e sempre trazia a natureza, sempre trazia alguma coisa da fazenda onde ele morava e as coisas que ele fazia. Então, nessas 2 últimas sessões, eu trouxe a natureza. Uma delas foi... a gente plantou o feijão, a casquinha do ovo, a gente pintou a casquinha do ovo, colorida, né? E ele fez a germinação com o feijão, que simbolicamente... e ele jogava água, porque simbolicamente ele também estava tomando uma seringada, né? Ele também estava tomando, e não podia ser só uma, igual a planta. Se você jogar água uma vez, ela vai morrer. Então, você, aos poucos, todo dia tem que jogar um pouquinho de água para ela germinar. E no último dia, eu trouxe uns peixes também, porque lá no hospital tinha uns peixes, e ele... levei uns peixinhos assim, para ele cuidar desses peixes. E para finalizar, olha como que foi o desenho do hospital. Então ele traz agora a natureza, ele traz o lago com os peixes, a árvore, que é o principal, que é o símbolo da vida, e traz o hospital como
casa, né? Apesar de ser monocromático e preto, mas ele está com a porta aberta, né? Então a gente vê aqui que a vida dele se transformou. E só para fechar um pouquinho, então, já que nós vamos ter que correr mesmo, eu queria só falar um pouquinho das considerações finais, trazer um pouquinho da dor, que é o seguinte: a dor ser física ou psíquica. A dor psíquica é a dor da alma e do sofrimento humano, algo que é extremamente subjetivo e difícil de ser quantificado, de ser medido, né? E na arte-terapia a gente escuta a dor do outro, não para eliminá-la, mas para a gente poder integrar na nossa vida, né? E transformá-la, legitimá-la, poder transformar, porque a vida não é só coisa boa, nem arte-terapia, a gente só trabalha com coisas prazeres, né? A gente trabalha com dores, mas podendo ressignificar e transformar. Então, a arte-terapia vai da dor e essa ressignificação, né? Trazendo a criatividade do lado, o lúdico e algo mais produtivo. Fantástico, Ana. Muito, muito emocionante, o pessoal até está comentando, né? Resultado fantástico, né? Muito bom ouvir tudo isso. E foram 7 sessões, né? Em 7 sessões houve um trabalho incrível, né? De até do momento que ele começa com o prédio, que não era prédio, né? E termina trazendo toda a natureza, ele já mais integrado, né? E já podendo lidar melhor também com a dor, né? Dele, né? Muito, muito bom, Ana. Isso. Bacana. E se você tiver mais alguma coisa para você falar. Independente se a doença ela é aguda ou crônica, né? Ela gera um esfacelamento de certeza, né, e da estabilidade. E a criança às vezes tem muitas perdas, muitas inseguranças, né? A dor traz consigo sentimentos de desespero, desamparo e muitas vezes o medo da morte, né? Mas é importante a gente então trabalhar a terapia. E eu sugiro que essas intervenções lúdicas, né, inovadoras e criativas sejam incorporadas nos serviços de saúde, independente da doença, da idade, do sexo, né, do tipo de patologia, para que seja incorporado aí. E hoje em dia, né, na forma híbrida ou na forma remota, né, está sendo mais remota do que qualquer outra coisa, mas é possível a gente integrar esses conteúdos. Cada vez mais, né, Ana? Cada vez mais trazer esses conteúdos. Cada vez mais. Porque quanto mais a gente puder, pelo processo terapêutico e criativo, facilitar, né, essa conexão, né, com os aspectos saudáveis, né? E é isso que faz lidar melhor com a doença, né? Trazendo mais saúde, né? Isso. Então, muito bom, Ana. E assim, a gente agradece as pessoas que estão aí nos escutando, né, Regina? Não, tem e a gente está aí nessa parceria, muita gente trazendo... E muita gente elogiando, né? Agradecido pelo encontro, né? Acho que a gente pode até marcar outra live, né, para poder falar mais, né, porque tem todo esse artigo, né, que também você mandou para a revista agora sobre as crianças com câncer, né, fez um trabalho belíssimo, acho que vai falar só dele, porque é riquíssimo também, né, que pelo só dá para falar né? Eu acho que dá para falar muita coisa bacana. Então, acho que vale a pena a gente até combinar uma próxima, né? Para trazer esse trabalho também da oncologia com as crianças, né? Com câncer, que eu achei muito bacana também o trabalho. Vai estar na nossa lista em breve, né?